O prazer que pode se transformar em perigo. Ela conheceu o Igor, eles começaram a sair, estão se conhecendo já há 3 meses. Saíram, foram a uma festa, foram a um evento e resolveram ir a um motel. Consequências devastadoras. A jovem foi socorrida ainda com vida, mas acabou falecendo no hospital. Segundo o médico, a causa da morte seria uma hemorragia intensa. Ações na cama que desafiam os limites da segurança humana. Riscos não visíveis que podem custar uma vida. Aventura. Prazer. Morte. Você assiste a partir de agora as práticas íntimas mais perigosas do mundo. Você já imaginou que o prazer pode ser o primeiro passo para uma experiência extremamente perigosa? Em busca de sensações diferentes e daquele impulso de adrenalina, muitas pessoas arriscam suas vidas em práticas íntimas que podem ser fatais. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como algumas escolhas em busca do prazer, que parecem simples, podem colocar a vida em risco. Antes de começar eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. As relações humanas são repletas de experiências diversas, mas existem situações em que o risco deixa de ser figurativo e se torna de fato real. Muitas práticas íntimas que muitas vezes não recebem a devida atenção podem causar danos irreversíveis ou mesmo fatais. Em festas secretas e encontros privados, o chemsex surge como uma prática que mescla encontros íntimos e uso de drogas psicoativas. Essa atividade, que promete sensações intensificadas e prazer prolongado, muitas vezes evolui para o slamming, a administração intravenosa de substâncias como metanfetamina, GHB, mefedrona e ketamina. No entanto, esse ritual hedonista, aparentemente sem limites, esconde perigos fatais. Essas substâncias, altamente viciantes e potentes, ativam o sistema nervoso central e podem prolongar o ato por horas ou até dias. Contudo, quando administradas diretamente na corrente sanguínea, seus perigos se tornam extremos, levando a infecções graves, dependência severa, overdoses e até mortes acidentais. O chemsex, muitas vezes idolatrado como uma experiência libertadora, pode transformar-se em um cenário de destruição. O slamming, por sua vez, transcende limites de segurança, pois a droga diretamente injetada na corrente sanguínea age quase que instantaneamente no organismo. Essa busca pela euforia rápida e intensa aumenta o risco de infecções, especialmente quando as agulhas são compartilhadas, ampliando as chances de transmissão de HIV e hepatites B e C. Mas além desses problemas, não podemos desconsiderar as consequências físicas e psicológicas do chemsex no corpo e na mente. Fisicamente, o uso dessas drogas pode desencadear uma série de crises no organismo. A pressão arterial se eleva substancialmente, assim como os batimentos cardíacos, o que pode levar a ataques do coração, derrames, arritmias fatais e falências sistêmicas de órgãos.
A longo prazo, essas complicações podem causar danos irreversíveis ao sistema cardiovascular. Já do ponto de vista psicológico, os impactos são igualmente devastadores. As substâncias envolvidas frequentemente provocam paranoias intensas, ansiedade descontrolada, psicoses e depressão pós-festa, criando um ciclo vicioso de dependência onde o usuário busca continuamente mais drogas para escapar dos efeitos negativos, agravando o vício. Para muitos, o que começa como um ato hedonista termina como uma espiral descontrolada de destruição. Além dos riscos físicos diretos, o slamming tem sido apontado como uma das práticas mais associadas ao aumento de overdoses dos últimos anos. Outro perigo importante que merece destaque está ligado às combinações imprudentes de diferentes substâncias, o que pode provocar colapsos fatais no sistema nervoso central ou até mesmo paradas cardiorrespiratórias. Infelizmente, muitas das pessoas que aderem ao chainsex subestimam os riscos envolvidos, acreditando que elas estão no controle da situação. Mas a verdade é que os perigos são muito maiores do que elas imaginam, principalmente no contexto festivo ou no uso coletivo. Estudos recentes demonstram que os participantes do chainsex estão mais vulneráveis a consequências de saúde pública alarmantes. Especialistas apontam que indivíduos envolvidos nessa prática têm até 5 vezes mais chances de contrair ISTs do que a população em geral. Isso ocorre não apenas pelo uso de agulhas compartilhadas, mas também pelo estado alterado de consciência causado pelas substâncias, que frequentemente resulta em relações desprotegidas ou em situações de consentimento reduzido ou ausente. Essa junção entre riscos físicos, biológicos e emocionais cria um contexto devastador, tanto para os envolvidos quanto para os sistemas de saúde que precisam lidar com as consequências. Os perigos do chainsex e do slamming não se resumem apenas ao momento da prática, mas têm impactos profundos e duradouros na saúde. O que muitos não percebem é que essas substâncias não apenas modificam o comportamento momentaneamente, mas também deixam danos físicos e psicológicos permanentes. Iniciativas vêm sendo criadas para enfrentar essa realidade. Organizações de saúde têm trabalhado na conscientização e na redução de danos, desenvolvendo estratégias para minimizar as consequências. Diante do aumento de casos, várias organizações ao redor do mundo têm adotado ações específicas para enfrentar o fenômeno do chainsex e suas terríveis consequências. Entre as principais estratégias está a distribuição gratuita de materiais estéreis, como seringas descartáveis e agulhas, a fim de reduzir a transmissão de doenças infecciosas. Campanhas educativas têm sido lançadas com o objetivo de incentivar o uso de preservativos durante as relações, além de reforçar a importância de ações baseadas no consentimento mútuo. Outro ponto relevante é o suporte psicológico, com redes de recuperação e grupos de apoio que oferecem ajuda profissional a dependentes e suas famílias. A proposta é oferecer não apenas assistência imediata, mas também criar um espaço seguro para que essas pessoas possam reavaliar suas práticas e reencontrar o equilíbrio em suas vidas. E você sabia que existem pessoas que induzem a restrição de oxigênio no corpo em prol do prazer? Uma brincadeira perigosa. A asfixia durante o ato, também conhecida como asfixiofilia, é uma prática que envolve a restrição intencional do fluxo de oxigênio ao cérebro durante a relação. O objetivo é intensificar o prazer e amplificar o clímax.
já que o estado de semiconsciência provocado pela falta de oxigênio pode liberar uma enxurrada de endorfinas e criar uma sensação de êxtase momentâneo. No entanto, o que muitos ignoram ou subestimam é que essa busca pelo prazer pode facilmente se transformar em uma tragédia. Mesmo para aqueles que se utilizam da prática em um contexto consensual, os riscos envolvidos são elevados. Durante o ato, qualquer interrupção no fluxo de oxigênio para o cérebro pode causar danos permanentes ou até mesmo ser fatal, já que o limite entre a busca pela excitação e a perda de controle pode ser cruzado em segundos. Estudos mostram que grande parte das mortes acidentais relacionadas a atos íntimos resulta diretamente de tentativas de asfixiofilia. A prática da asfixia durante o ato é perigosa justamente porque depende de um controle exato, que em situações reais quase nunca é alcançado. Qualquer imprevisto, como uma perda súbita de consciência, pode transformar uma tentativa de intensificar o prazer em uma emergência médica, ou, nos piores casos, em um fim trágico. Ao restringir a respiração, seja por estrangulamento manual, uso de cordas, sacos plásticos ou qualquer outro dispositivo improvisado, o cérebro é privado de oxigênio, o que causa hipóxia. Se essa privação se prolongar por mais de 4 ou 5 minutos, pode haver morte cerebral irreversível. A asfixia é especialmente delicada, devido a fatores como a falta de comunicação clara entre os parceiros e o uso de materiais inadequados. Durante a restrição do fluxo de ar ou sangue para o cérebro, sintomas como tonturas, visão turva e paralisia temporária podem ocorrer rapidamente, mesmo para quem está no controle da situação. É comum que aqueles que perdem a consciência não consigam sinalizar para o parceiro. Além das consequências fatais, a prática também pode causar danos cumulativos ao longo do tempo. Sempre que a oxigenação do cérebro é reduzida, mesmo por curtos períodos, ocorre a morte de células cerebrais, o que pode se somar a danos mais severos a cada repetição da prática. Outros problemas frequentes incluem lesões no pescoço, como ruptura de vasos sanguíneos, danos às cordas vocais, dificuldade de engolir, náuseas, vômitos e até infecções no local da compressão. Por trás da busca por novas formas de prazer, muitas pessoas subestimam os riscos que vêm junto com a asfixia. Estudos mostram que esta prática é particularmente popular entre jovens, motivados por conteúdos da indústria do entretenimento adulto ou mesmo por curiosidade. Contudo, pesquisadores alertam: não existe uma forma realmente segura de realizar a prática, já que qualquer erro, por menor que seja, pode desencadear uma reação fatal. Quando objetos incomuns são usados em contextos diferentes. O uso de objetos domésticos para a busca do prazer é mais comum do que se imagina, mas também uma das práticas mais perigosas. O que começa como uma tentativa de inovar ou improvisar pode rapidamente se transformar em um problema sério de saúde. Todos os anos,
Milhares de pessoas ao redor do mundo procuram emergências hospitalares devido a complicações causadas pela inserção de objetos inadequados no corpo. Esses casos representam um grande desafio médico e psicológico para os pacientes, além de expor o enorme risco associado a essas práticas mal planejadas. À primeira vista, muita gente pode rir ou achar que esse tipo de situação é apenas motivo de piada. Mas a verdade é que o uso de objetos inapropriados no contexto íntimo é algo sério, com consequências reais e às vezes fatais. Objetos como lâmpadas, garrafas, alimentos rígidos e até itens do uso cotidiano já foram encontrados dentro do corpo humano em condições extremamente complicadas. Esses itens muitas vezes não são projetados para entrar no corpo e por isso podem causar rasgos internos, perfurações, hemorragias e danos irreversíveis aos órgãos. Quando objetos desse tipo ficam presos ou causam ferimentos, o socorro médico é rapidamente acionado. Apesar da habilidade de equipes médicas em remover esses itens, muitas vezes o processo envolve cirurgias complexas e demoradas. Dependendo da gravidade dos danos internos, alguns pacientes podem ficar permanentemente debilitados ou enfrentar complicações como infecções internas e cicatrizes severas. Entre os principais desafios enfrentados pelos médicos está a falta de previsibilidade. No momento de um atendimento hospitalar, muitas vezes os profissionais não sabem exatamente qual é o objeto inserido, a profundidade em que ele se encontra ou os danos já causados. Essa incerteza pode transformar um procedimento simples em uma operação dramática de risco. Além disso, o desconforto ou a vergonha dos pacientes em revelar o que aconteceu muitas vezes atrasa a busca por ajuda. Esses atrasos só aumentam os riscos de infecção grave ou de deterioração rápida dos órgãos internos. Embora exista uma variedade de produtos certificados e seguros disponíveis no mercado, muitas pessoas recorrem a objetos do cotidiano, seja por curiosidade, economia ou até por falta de conhecimento. Vale destacar que os produtos íntimos desenvolvidos para o uso no corpo humano passam por testes rigorosos de segurança. Eles são feitos com materiais biocompatíveis, como o silicone médico ou plástico atóxico, e possuem designs projetados para facilitar o uso e a remoção seguras. Já os objetos domésticos, frequentemente utilizados sem nenhum critério de segurança, podem causar mais danos que benefícios. Adotar o uso de produtos específicos não é apenas uma questão de prazer, mas de autocuidado. E quando as pessoas se expõem sem proteção e se relacionam com vários parceiros? O ato desprotegido sempre apresenta riscos, mas quando praticado sem o devido cuidado em cenários com multiplicidade de parceiros, os perigos aumentam exponencialmente. Ambientes como casas liberais, saunas e comércio do prazer, muitas vezes voltados à troca de parceiros ou experiências coletivas, podem favorecer a transmissão de diversas ISTs. A busca por prazer e novas aventuras nesses espaços deve sempre ser equilibrada com a responsabilidade de proteger a própria saúde e a do outro. Entre as práticas que aumentam os riscos está o chamado barebacking, que consiste em realizar o ato sem proteção de maneira intencional.
Embora alguns adeptos defendam que a ausência de barreiras aumentam a conexão ou prazer, especialistas alertam que isso abre caminho para a rápida propagação de infecções como sífilis, HIV, gonorreia e HPV. A boa notícia é que existem diversas formas de prevenção que reduzem bastante os riscos nesses ambientes. Além do uso de preservativos, a testagem regular para HIV e outras ISTs é fundamental para quem opta por viver uma vida mais aberta. Outra medida de proteção eficaz para grupos de alto risco, sobretudo em casos de múltiplos parceiros, é o uso da PrEP, profilaxia pré-exposição, um medicamento antirretroviral que protege contra a infecção pelo HIV. Da mesma forma, a vacinação contra o HPV é uma ferramenta poderosa para prevenir vários tipos de câncer relacionados ao vírus. O conhecimento é a primeira chave para o cuidado. Pense 2 vezes antes de experimentar esses riscos. E o que você achou dessas práticas? Você sabia do grau de risco envolvido? Comente aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar esse episódio para que mais pessoas fiquem alertas. Eu sou Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Um grande abraço e até a próxima.